A paz do Senhor a todos, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez aqui vos apresentando o irmão Osiel Dias, trazendo para você de forma simplificada a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a Palavra de Deus, para que você possa entender de uma forma mais descomplicada, mais simples, sobre este maravilhoso livro. Amém? Este é meu canal Osiel Biblista. Caso você ainda não é inscrito, eu te peço, me ajude neste projeto de propagar o ensino da Palavra de Deus. Se inscrevendo, você pode compartilhar para demais pessoas. No finalzinho, se você curtiu, se você gostar, você curte, deixa seu like lá no finalzinho e a gente vai estar ajudando você a entender de uma forma mais simples a Palavra de Deus. Amém? Vamos direto ao assunto. No vídeo anterior eu falei sobre como estudar a Bíblia por ordem temáticas, os temas que a Bíblia apresenta para a gente estudar. Nesse vídeo aqui eu quero apresentar para vocês como estudar a Bíblia através das doutrinas. Quantas são as doutrinas que a Bíblia nos apresenta? Quais são elas, os seus nomes? O que elas nos ensinam? Vamos aprender agora um pouco nesse vídeo aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu quero apresentar para vocês, primeiramente, dizendo que são 10 as principais doutrinas que podemos encontrar na Bíblia para a gente estudar e ajudar a gente a compreender cada vez mais essa grandiosa palavra de Deus. Amém? Eu vou dizer aqui o nome das 10 logo de uma vez. E depois, aos poucos, eu vou escrevendo aqui do lado o nome de cada uma, o seu significado, para ficar fácil de você entender. Amém? As 10 principais doutrinas que podemos encontrar para estudar na Bíblia são a teontologia, a cristologia, a bibliologia, a eclesiologia, a angeologia, a soterologia, a paracletologia, a antropologia, a ramartiologia e, por último, a escatologia. São estas as 10 principais doutrinas que podemos encontrar na Bíblia Sagrada. E o que significa cada uma dessas palavras, irmão Osiel? E o que podemos estudar e como posso encontrar na Bíblia um exemplo, no mínimo, de cada uma dessas doutrinas? Vamos lá. Teontologia, a primeira das doutrinas que iremos estudar. A palavra teontologia vem do grego, que significa o estudo sobre Deus. Teo vem do grego, que significa Deus, e logia também vem do grego logos, que significa palavra, ensino, tratados, estudos. Então, nesse caso, teólogos ou teontologia significa o estudo sobre Deus, a sua essência, os seus títulos, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, sua misericórdia, o seu amor, a sua justiça, o significado dos seus nomes, quantos nomes Deus recebe na Bíblia, quantos títulos, são mais ou menos 25 títulos a respeito de Deus que podemos encontrar na Bíblia, os seus nomes no hebraico, os seus nomes no grego e o significado de cada um desses nomes. Um exemplo você pode encontrar lá no Salmo, um salmo bem conhecido, Salmo 91, no versículo 1 e no versículo 2, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Observe que só nesses versículos nós encontramos 4 títulos para Deus: Altíssimo, Onipotente, Senhor e o próprio nome Deus, que também é um título. Esse e muitos outros exemplos você pode estudar na Bíblia, falando unicamente sobre Deus, neste ramo da teologia, nessa doutrina chamada teontologia. Vamos para a próxima, a cristologia. Pelo próprio nome já fica fácil você entender o que ela estuda. É o estudo sobre Jesus Cristo. Cristologos, o estudo sobre Jesus Cristo. A sua vida, seu nascimento, seu ministério, seus sofrimentos e paixões,
sua morte e crucificação, sua ressurreição, todo o seu ministério, toda a sua vida você vai estudar nessa doutrina da teologia chamada Cristologia, tanto no Velho Testamento, onde Jesus aparece no Velho Testamento, os títulos que ele recebe no decorrer de toda a Bíblia. A Jesus Cristo, ele recebe dezenas e dezenas de títulos. Vou citar só um exemplo aqui no Velho Testamento, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9 e no versículo 6, que diz: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Observe que está falando de Jesus Cristo. E aí diz: e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Veja, 5 títulos para Jesus Cristo no Velho Testamento. E aí no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, nas epístolas gerais e principalmente também no Apocalipse, você encontra muita coisa sobre Jesus Cristo. Então a Cristologia é o estudo sobre a vida de Jesus Cristo. Amém? Próxima, a Bibliologia. Bíblio, que vem de Biblis, que é o significado do nome Bíblia, que quer dizer um conjunto de livros, e logia, claro, é o estudo. Então, na bibliologia, você vai estudar tudo sobre este livro sagrado, a sua origem, os seus autores, quantos livros tem no Velho Testamento, quantos tem no Novo Testamento, quantos capítulos tem a Bíblia, quantos versículos, o maior livro, o menor, o maior capítulo, o menor, o maior versículo e o menor, todo tipo de curiosidade sobre a Bíblia, como ela resistiu esses quase 2000 anos de Jesus para cá, atravessando tempos e gerações, mudando a sociedade, mudando o mundo. Tudo você pode descobrir nessa doutrina chamada bibliologia. Um exemplo, lá em 2 Timóteo 3,16, diz: toda a escritura divinamente inspirada é boa para redarguir, para ensinar, para ajudar, para nos corrigir. Ali aquela escritura divinamente inspirada está falando da Bíblia Sagrada. Um versículo também que eu quero ler para vocês, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24 e no versículo 44, diz: e disse-lhes, são estas as palavras, aqui é Jesus dizendo, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja, o Velho Testamento ele era dividido em 3 partes: a lei, os salmos e os profetas. Essa foi a divisão que Jesus fez do Velho Testamento. Então aqui você vai ler, pesquisar e estudar e descobrir tudo sobre a Bíblia Sagrada. Amém? Quarta doutrina, a eclesiologia. O que significa, irmão, esse nome eclesiologia? Eclesia vem do grego, que significa igreja. Então, eclesiologia é o estudo sobre a igreja, a sua formação, sua origem, os primeiros pastores, os seus primeiros fiéis, a igreja primitiva, como ela resistiu a esses séculos e séculos até chegar hoje aqui no nosso país, no seu estado, na sua cidade, onde você estiver. Tudo você vai estudar sobre a igreja nessa doutrina chamada eclesiologia. Observe que lá em Mateus 16 e 18, Jesus Cristo falando com os seus apóstolos, ele virou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, observe que Jesus apontou para ele, não para Pedro. Ele disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então muitas coisas, histórias boas, principalmente no livro de Atos, conta ali a origem da igreja. Você estuda nessa doutrina chamada eclesiologia. Amém? A quinta doutrina é a angelologia, que também pode ser chamada de angelologia. Ela estuda os anjos. Anjo, que vem de anjo, né, do grego anjo, e logia, que é o seu estudo. Então, se você tem curiosidade sobre os anjos, as suas categorias, a sua hierarquia, os seus nomes, pois aparecem 2 nomes de anjos na Bíblia, Gabriel e Miguel. Há umas doutrinas aí que falam sobre Rafael, mas esse nome Rafael, desse anjo, não aparece na Bíblia. A Bíblia fala de Gabriel e Miguel.
e fala de suas hierarquias: anjos, arcanjos, querubins, serafins. Lá em Isaías 6, versículo 3, você encontra falando sobre os serafins que possuíam 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 voava, com 2 cobriu os seus pés, diante do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então essas e muitas outras passagens, como por exemplo aqui em Hebreus capítulo 1 e versículo 14, falando dos anjos, ele pergunta: não são porventura todos eles espíritos ministradores? Olha, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para ajudar aquelas pessoas que vão herdar a salvação, aqueles fiéis, os crentes, os que são salvos, os que procuram verdadeiramente servir a Deus, como a própria Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o amam e o protege, os livra, de todo mal. Então a angelologia, que também pode ser chamada de angelologia, é a doutrina dos anjos. Vamos para a 6ª doutrina, a soterologia. Irmão Oséias, que nome complicado é, mas nós vamos já entender. Logia, que vem de logos, logia, você já sabe que é o estudo, e sotero vem do grego, que significa salvador ou salvação. Então a soterologia é o estudo, a doutrina, o ramo da teologia que estuda tudo sobre a salvação. A Bíblia, você observa um exemplo bem clássico na Bíblia, em Efésios 2 e versículo 8, que Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Um exemplo aí clássico de como você pode começar a estudar tudo sobre a salvação. Lá em Atos capítulo 4, versículo 2 diz: em nenhum outro nome há dado entre os homens, nos céus e na terra, em que há salvação, que não seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então só neste nome há salvação. Amém? A soterologia é o estudo, a doutrina da teologia que estuda a salvação. Observe que quem nasce lá na capital da Bahia, Salvador, é chamado de soteropolitano, porque sotero vem de Salvador. Por isso quem nasce lá é chamado de soteropolitano. E a doutrina que estuda a salvação é a soterologia. 7ª, paracletologia. O que quer dizer paracletologia, irmão Oséias? Paracletos vem do grego, que significa Espírito Santo, o Consolador. Então a paracletologia é a doutrina bíblica que estuda sobre o Espírito Santo. Essa palavra você encontra lá em João capítulo 14, nas palavras de Jesus, ali no versículo 16, também no versículo 26, você encontra a palavra Consolador, quando Jesus disse: eu irei ao Pai, mas vos enviarei o outro Consolador. Observe que essa palavra Consolador está com C maiúsculo, porque vem do grego parakletos, que significa Espírito Santo. Você vê também lá no capítulo 15, versículo 26, do mesmo livro de João, onde aparece essa palavra Consolador, do grego parakletos. Então a paracletologia estuda o Espírito Santo. Essa doutrina ela também pode ser subdividida em pneumatologia. O que significa? Pneuma significa sopro, fôlego de vida, espírito. Porém, nesse caso, não o Espírito Santo, mas o espírito de vida, o fôlego de vida, como está escrito lá em Eclesiastes 12, versículo 7, diz: o corpo volta ao pó de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Naquele caso ali não é o Espírito Santo, é o espírito de vida que Deus soprou nas narinas do homem lá no jardim, quando estava criando Adão e Eva. Então a pneumatologia significa é o estudo do Espírito, mas a paracletologia é o estudo do Espírito Santo. Amém? E a antropologia é a nossa 8ª doutrina de hoje, que estuda o homem em si, a raça humana, seja homem ou seja mulher. Quando a gente fala homem, não está falando do sexo masculino, mas da humanidade. Antropologia vem de antropos, que é o homem,
o ser humano, e logia, que é o seu estudo. Lá em Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Lá no capítulo 2, versículo 7 também de Gênesis, mostra Deus soprando nas narinas do homem, fazendo-o do pó e dando a ele o fôlego de vida e o espírito vivente. E assim são dezenas e centenas de versículos que você pode encontrar na Bíblia, falando sobre a natureza do homem, a sua vida, a sua queda, a redenção que Deus apresentou através do seu Filho, como a humanidade cresceu, as cidades, as nações, tudo que você for estudar sobre o ser humano na Bíblia, você vai estudar a antropologia. Você vai estudar também a tricotomia humana. Você sabia que o ser humano ele é tricotomo? O que isso quer dizer, irmão Azel? Quer dizer que ele é dividido em 3 partes. Como assim? Olha, o ser humano ele é formado por espírito, alma e corpo, como você pode encontrar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Também lá em Lucas 1, e versículo 46 e 47, na oração de Maria, depois dela ter sido concebida pelo Espírito Santo, ela disse: a minha alma se alegra no Senhor e o meu espírito se rende a Ele. Observe que ela faz essa divisão aí entre alma e espírito. Então o homem ele é tricotomo, é a tricotomia humana. Tudo isso e muito mais se estuda na antropologia. A nossa 9ª doutrina é a hamartiologia. Que palavra é essa, irmão Azel? Hamarte significa pecado, vem do grego pecado, e logia é o seu estudo. Então a hamartiologia é o estudo do pecado, como o homem caiu, como ele encontra a sua redenção, o perdão do seu pecado através de Jesus Cristo. Lá em Romanos, Paulo diz no capítulo 3 e 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Então, todos os versículos da Bíblia relacionados à queda do homem, o pecado, o perdão que ele recebe de Deus, como alcançar esse perdão, os efeitos do pecado na vida do homem, como causa tanta destruição em sua vida através do pecado. Tudo isso você vai estudar na hamartiologia, que é a doutrina do pecado. E por último, nossa 10ª principal doutrina, não à toa ela ficou em último lugar, é a escatologia, que vem do grego escatos, que significa fim, final, e logia, que é o seu estudo, logos, palavras, estudos, tratado, ensinamento. Então a escatologia é a doutrina do fim dos tempos, do fim do mundo, o fim da história, o fim da humanidade, como lá em Mateus 24, versículo 3, quando Jesus vinha saindo ali do templo, Pedro, Tiago e João chamaram ele ali à parte e perguntaram: Senhor, quando ocorrerão todas essas coisas? E quais os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Observe que ali é um versículo clássico da escatologia, porque os discípulos fazem essa pergunta a Jesus, e aí no decorrer de todo o capítulo 24, capítulo 25 de Mateus, Jesus vai falar ali sobre muitas coisas que vai acontecer no fim do mundo. O arrebatamento da igreja, a grande tribulação, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, a guerra do Armagedon, o domínio do anticristo, os 144 mil judeus que vão pregar durante a grande tribulação, as 2 testemunhas, o final ali da grande tribulação através da guerra do Armagedon, e ali vem o milênio, que Satanás será preso por 1000 anos. No final do milênio vem o julgamento final ali naquela guerra de Gog, aquela batalha de Gog e Magog, onde Satanás será solto, ainda vai enganar uma grande parte da nação. Depois Deus vem e destrói ele e lança ele no lago de fogo, onde já vão estar o anticristo e o falso profeta. E ali, depois daquele grande trono branco, que é o juízo final, vem a eternidade, que é o estado eterno. Então isso e muito mais você vai estudar na escatologia, que é a minha doutrina predileta. Então essas são as 10 principais doutrinas da Bíblia. Tente se identificar com uma. Você vê que quando um aluno está estudando ali no ginásio ou no ensino médio, ele estuda diversas doutrinas em gerais. Porém, quando ele conclui o ensino médio, que ele vai entrar numa faculdade, ele tem que escolher aquela disciplina que ele
se dá melhor, que ele se dá mais bem, que ele quer estudar, que ele tem mais facilidade e que ele quer crescer na vida. E ali na faculdade ele vai estudar só aquela disciplina. Assim é na Bíblia. Primeiramente você lê a Bíblia toda de modo geral, só que quando você se identificar com uma dessas doutrinas, e aí você vai se aprofundar só nela, estudar apenas ela, pesquisar em livros, revistas, apostila, no Google, em vídeos, no YouTube, no canal Oséias Biblista também, aleluia, e assim você vai se aprofundar em uma dessas doutrinas. Eu particularmente, eu gosto mais da escatologia e em segundo lugar da bibliologia, porque é toda curiosidade que você imaginar sobre a Bíblia, eu gosto de estudar, amém? Irmão Oséias, e onde é que entra a trindade? E a demonologia? E a tipologia? Não são doutrinas? A gente considera a trindade, a demonologia e a tipologia apenas subdivisões de doutrinas. Por exemplo, a trindade. Quando você estiver estudando a teontologia, que é o estudo sobre Deus, é inevitável você não estudar sobre a trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando você está estudando também sobre Jesus, ao mesmo tempo, e também estudando sobre o Espírito Santo, você vai estar estudando sobre a trindade. Então a trindade, ela se encaixa nessas doutrinas. Um exemplo aqui que eu vou dar para você na Bíblia sobre a trindade, Mateus 28, versículo 19, quando Jesus disse: ide a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um grande exemplo da trindade na Bíblia. Em Isaías capítulo 61, em versículo 1, está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim para me pregar as boas novas aos pobres e cativos de coração. Observe, o Espírito é o Espírito Santo do Senhor, é Deus Pai, está sobre mim. Quem? Jesus. Então ele está dando um exemplo da trindade. Você vê que quando Jesus estava sendo batizado por João, Deus enviou o Espírito Santo em forma de pomba, e ali você vê a trindade, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba, e Deus lá do céu dizendo: este é o meu Filho, em quem tenho prazer. Outro exemplo de trindade. A demonologia. Para estudar a demonologia, ela se encaixa na angeologia. Como assim, irmão Zé? Sim, a angeologia é o estudo dos anjos, porém não somente os anjos bons, não somente os anjos de Deus, mas também os anjos maus, os anjos caídos e os anjos do diabo. O diabo também tem anjo, irmão Zé? Tem. Observe lá em Mateus 25 e 41. Jesus ali naquele julgamento, ele disse para os ímpios: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Só que são anjos do mal, anjos caídos. Então, estudando a angeologia, você também vai estar estudando a demonologia, pois os demônios também são anjos, só que anjos do mal, anjos caídos. A tipologia, para quem não entende, são as imagens, as figuras de Jesus que aparecem no Velho Testamento. Coisas, pessoas, objetos, lugares, acontecimentos que ocorreram no Velho Testamento que simbolizavam Jesus, que apontava para Jesus, que prefigurava Jesus. Um exemplo, a arca de Noé, que salvou ali Noé e sua família, ali era um tipo de Jesus. Aquela rocha que Moisés bateu nela e saiu água para matar a sede do povo ali no deserto, o próprio Paulo diz: aquela rocha era Cristo, então é uma tipologia. E todos os cordeiros que foram mortos para serem sacrificados, oferecidos em holocausto ao Senhor, eles apontavam para Jesus Cristo. Todos os cordeiros, desde de Caim, Abel, ali, desde Adão e Eva, quando eles eram sacrificados e oferecidos em adoração a Deus, até o verdadeiro sacrifício vicário do Cordeiro de Deus, lá na cruz, Jesus Cristo, todos aqueles sacrifícios ali apontavam para Jesus. Observe que João, quando viu Jesus, lá em João 1 e 29, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Jesus foi chamado de Cordeiro porque todos os cordeiros que foram sacrificados no Velho Testamento apontavam para ele. Então, estudar sobre Jesus é, ao mesmo tempo, estudar a tipologia. Amém? Então, essas são as 10 principais doutrinas que a Bíblia nos apresenta. Tente se identificar com uma, se familiarizar, aquela que você tem mais desejo de aprender, que você tem mais curiosidade, que você se identifica mais, que você tem mais facilidade para estudar. Selecione ali uma ou duas e vai estudar só sobre aquela doutrina ali, que isso vai ajudar muito nos seus estudos.
Amém? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre os estudos da Bíblia com as doutrinas, e espero que eu tenha ajudado você de uma forma ou de outra. Deus abençoe você, sua família, seu ministério. Me ajude compartilhando esse vídeo, se inscrevendo. Deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante para mim. E até uma próxima oportunidade, se o Senhor Jesus assim nos conceder. Amém? Glória a Deus, aleluia. Fiquem com Deus. Amém.